Olá, olá, olá a todos, olá a todas. Deixa eu ajustar a câmera aqui. Muito boa tarde, é um prazer estar com vocês. Agora são 5h05 da tarde. A gente estava aqui tentando verificar esse PDF que eu tinha montado para vocês, para facilitar o acompanhamento do webinário hoje. E ele ficou ao contrário, acho que na visualização de vocês ele está ao contrário. Então, a gente vai sem o PDF hoje, não tem problema nenhum, é um prazer estar aqui. Já pedindo desculpas um pouco pelo atrasado da hora, mas eu vou prometer ser bastante breve nesse tema que é muito importante para nós hoje, já que a gente está enfrentando essa pandemia, um fato bastante complicado, né? A gente vai discutir hoje a respeito da imprevisibilidade dos efeitos nos contratos. E aí, dizer para vocês que agora tem 95 pessoas conectadas, muito boa tarde. Eu agradeço aqui à Fundação Instituto de Administração, sou professor da FIA da graduação do mestrado profissional em gestão de negócios, sou professor de Direito, de Governança Corporativa, Gestão de Risco e Compliance, sou professor também dos MBAs do Progesa. Eu agradeço a equipe do Progesa, o professor Dr. Isaac Kruglianskas, que é o presidente da FIA, a professora doutora Vanessa Pinsky, o professor Fernando, a Marta, a Luciana, a Jéssica, o Gustavo, todo mundo, muito obrigado, o Aguinaldo também, o pessoal da FIA que ajudou a gente a estar aqui neste momento importante. Então, o que a gente pode fazer é o seguinte, gente, a gente tem um chat aí que vocês podem usar, e aí vocês podem fazer perguntas, a gente vai falar mais ou menos uma meia horinha sobre essa questão aí dos efeitos da Covid-19 nos contratos, e aí vocês podem fazer perguntas, o moderador ele vai passar as perguntas para mim por WhatsApp, então depois que eu encerrar essa minha fala inicial, nesses tempos estranhos, né, em que a gente tem que se comunicar pela web, aí sim eu vou abrir a oportunidade de vocês provocarem o nosso moderador, para que ele, enfim, me passe as perguntas para que eu possa responder na medida da minha imperfeição e da minha capacidade, ok? Então, eu queria começar saudando vocês, já saudei toda a equipe da FIA, e a gente tem que falar um pouquinho dessa questão aí dos contratos. Eu preparei uma fala para vocês para fins de reflexão. A gente sabe que hoje a gente está recebendo vários e-mails, várias cartas, várias notificações de todos os lados, dizendo basicamente o mesmo conteúdo. Olha, em virtude do que está acontecendo, não vou te pagar este mês, não vou te pagar o mês que vem, e isso pode ser o aluguel, a luz, isso pode ser o supermercado, pode ser a prestação de serviços em geral, pode ser o fornecedor. Enfim, a gente sabe que a gente está enfrentando uma situação bastante delicada, talvez uma situação que todas as gerações anteriores, da metade ou da gripe espanhola para cá, né, nunca vivenciou. E, na verdade, parece que com essa magnitude, a gente tem mais ou menos, enfim, de acordo com dados dessa pandemia, mais de 1 bilhão de pessoas sofrendo alguma espécie de isolamento, né? Hoje, o governador de São Paulo decretou o prolongamento da quarentena por mais 15 dias, e o fato é que a gente não sabe quanto tempo isso vai durar, né? Então, qual é o efeito desse tipo de situação sobre os contratos vigentes? Porque todo mundo que está fechado, todo mundo que está isolado, tem contrato, né? Tem contrato com o seu prestador de serviço, o fornecimento de água, luz, gás, tem contrato com transporte, tem contrato com escola de filho, tem contrato de aluguel, tem contrato também com o supermercado. E, de outro lado, os fornecedores também têm seu contrato com a cadeia de fornecimento, a supply chain. E todos esses contratos, gente, são contratos continuados, né? São contratos vigentes, são contratos em execução. E aí, o que acontece quando um fato como este, né, dessa magnitude, ele aparece sem que ninguém razoavelmente esperasse, e aí ele vem impactar drasticamente na economia? Bom, a gente sabe que o contrato ele tem uma função social. E para quem estuda direito, a função social do contrato é um conceito bastante importante, né? A função primordial do contrato é a função de ser uma mola propulsora da economia. Não fosse o contrato, a economia não seria como ela é, né? Uma economia de livre iniciativa, uma economia de livre concorrência. Os países que adotaram esse modelo, o contrato ele serve como um instrumento, uma ferramenta para que os negócios sejam realizados. Imaginem vocês se a gente fosse pedir a bênção do Estado ou do poder público para cada negócio que a gente realizasse. Comprar nossa casa, comprar um carro, comprar coisa no supermercado, pegar um metrô, tudo isso. A gente precisaria, enfim,
de uma burocracia que tornaria a vida inviável. Portanto, né, isso desde lá de trás, já tinham descoberto isso, o contrato acaba sendo esse meio de transformação da economia. Portanto, é um erro você estudar o aspecto puramente jurídico do contrato. O aspecto econômico do contrato, na verdade, é o que mais importa de fato. Né? A gente está falando, quando a gente está falando de contrato, a gente está falando essencialmente, quando uma parte senta na frente da outra e vai negociar uma contratação, a gente está falando essencialmente de uma gestão de risco. Esse que eu queria comentar um pouco com vocês. Hoje a gente vai falar tanto da disciplina contratual como da disciplina de risco. Né? Então, eu vou usar meus parcos conhecimentos de gestão de risco para poder fazer com que todos nós reflitamos a respeito do momento que a gente atravessa. Bom, antes eu vou começar falando do contrato. O que é esse tal desse contrato? O contrato é um pacto que ele tem uma questão padrão, importante, fundamental, que é um pacto de manifestação de vontade. Então, duas ou mais partes, elas manifestam sua vontade a respeito daquele determinado objeto. E esse contrato, ele vale tanto quanto a lei. Sim, essa mesma medida provisória aí que mudou as questões trabalhistas, as mesmas leis orçamentárias, o Código de Trânsito, o Código de Defesa do Consumidor, o contrato, ele vale tanto quanto a lei entre as partes entre os quais ele foi firmado, ele foi assinado. Então, é muito importante a gente partir de três premissas para o nosso papo. A primeira premissa é que o contrato é como a lei. Eu assinei, sentei, manifestei minha vontade. Esse contrato, ele me obriga a fazer aquilo que não necessariamente eu queira fazer. Quando eu fecho um pacto, eu sou obrigado a cumprir com o que está escrito naquele pacto. Por mais que possa parecer que não, eu tenho que cumprir com o que está escrito naquele pacto. Então, o contrato é como lei, a primeira premissa. A segunda premissa é o descumprimento daquilo que está estabelecido e foi livremente estabelecido por você é o inadimplemento. Então, o descumprimento, prometi, me obriguei a pagar por um determinado objeto daqui a 30 dias o valor de 1.000 por meio de transferência bancária de acordo com aquela que foi indicada no contrato. Não fiz, nem no valor, nem no dia, nem do modo, eu sou inadimplente. Eu descumpri o contrato, ok? Então, o descumprimento do contrato é o inadimplemento, né? E a terceira premissa é que o inadimplemento gera algumas consequências. A primeira consequência é a execução forçada desse contrato, portanto, eu posso me dirigir ao judiciário e pedir uma execução específica daquele contrato. A segunda é perdas e danos e indenização em virtude do descumprimento desse contrato, mais juros, mais atualização monetária, mais honorários de advogado. Portanto, não é um bom negócio descumprir um contrato. O descumprimento de um contrato, que é tão importante quanto a lei, acaba gerando todas essas consequências. E aí, é muito importante a gente ter uma noção de que o contrato é de fato lei, porque existem lugares em que o contrato é muito mais respeitado do que propriamente aqui no Brasil. Alguns contratos são rigorosamente ignorados. E isso, eles são ignorados não apenas porque existe uma questão cultural, talvez, de ignorância desses contratos, mas também em função de todas as mazelas da justiça, porque o descumprimento contratual ele vai ter que parar no judiciário, e a gente sabe que é bastante complicado. Existem inúmeras barreiras que separam o cidadão comum do judiciário, que são barreiras de custo, barreiras econômicas e barreiras técnicas que acabam afastando as pessoas do judiciário, e aí os contratos acabam sendo descumpridos e acaba ficando por isso mesmo. Mas a gente tem que ter na cabeça que o contrato, quando é assinado, quando existe uma manifestação de livre vontade, ele tem que ser cumprido. Muito bem. Contudo, será que é sempre em todas as situações e sempre em todas as questões que esse contrato ele tem que ser cumprido? Deixa eu mudar aqui o vídeo porque está um pouco iluminado demais aqui. Pronto, acho que assim fica melhor. Não sei se melhorou muito. Bom, existe a possibilidade, né, de haver uma mudança do contrato. Será que a gente consegue pensar e conceber em alguma chance do jogo que está sendo jogado de acordo com certas regras mudar enquanto ele está sendo jogado? É essa a grande questão que se faz quando se tem uma coisa como essa que está acontecendo com o Covid. Então, nós estamos falando aqui de uma pandemia, que é um evento que a gente vai discutir se era um evento imprevisível, mas que modificou drasticamente a disciplina contratual. Pessoas perderam o emprego, fábricas
estão sem faturamento, o comércio está fechado, nós temos aí impactos muito importantes na população economicamente ativa e que são impactos que são gerados também nos contratos. Muito bem, o fato é que o contrato, quando ele é fechado, quando ele é finalizado, ele possui um retrato. É um retrato de tempo. Se a gente fosse tirar uma foto do momento da assinatura de um contrato, e a gente fosse perceber todos os fatos que ensejaram aquele contrato, que estão ali representados por aquela fotografia, esses fatos e aquela fotografia, no minuto seguinte, não necessariamente serão os mesmos. Portanto, quando eu faço um contrato, eu sou obrigado a realizar uma análise de risco. Eu preciso saber, por exemplo, que se eu fechar um pacto de longo prazo, 2, 3, 5 anos, eu tenho que pensar o que vai acontecer em 5 anos, qual a probabilidade de acontecimento de certos eventos que podem repercutir no meu contrato e qual o impacto desses eventos no meu contrato, né? Então essa é uma obrigação que a rigor é minha. E afinal de contas, quanto mais risco eu tomo, mais eu ganho e mais eu lucro com o contrato. Quanto mais risco eu tomo no contrato, maior a minha possibilidade de barganhar uma posição melhor no contrato. Então isso, gente, eu estou falando, mas isso não é nenhuma novidade. Os contratos são assim. Obviamente que se eu analisar que eu posso arcar com aquele risco, eu posso negociar com a contraparte para obter condições melhores no contrato. Isso faz parte do jogo. Mas pode ser que nem a pessoa mais bem informada ou o melhor time de pessoas informadas do mundo soubesse prever determinadas circunstâncias que, acontecendo depois da assinatura do contrato, mas durante a execução dele, ou antes do cumprimento dele que se daria no futuro, pudessem modificar dramaticamente esse contrato. Então, desde Roma, isso enfim, faz bastante tempo, Roma tinha um sujeito bastante importante chamado Sêneca. Sêneca era um assessor, era um erudito, era um estudioso, era advogado e era conselheiro do imperador Nero. E o Sêneca, ele dizia, ele declarou, né, que a menor mudança na situação das pessoas comparada com aquela que elas estavam quando elas sentaram e assinaram o contrato, já permitia que essas pessoas não cumprissem o contrato. Ou seja, o Sêneca estava dizendo que se houvesse uma pequena mudança, ainda que pequena, no curso do contrato, que não tivesse sido vista lá atrás, então isso já daria causa para que uma das partes não cumprisse o contrato, né? A coisa foi andando durante séculos, séculos e séculos, e ela chegou hoje. E a gente tem uma série de regras bastante importantes relacionadas a esse tipo de questão. O Sêneca, por exemplo, ele dava a seguinte hipótese. Imagina que você é um advogado e você topou processar alguém em nome de um cliente seu. E aí você processa alguém, depois, no curso do processo, fica provado que esse alguém é seu pai. O que você faz? Sêneca dizia, você vai ter que renunciar a essa causa, porque é seu pai, você não pode processar seu pai. Só que você não sabia, né? A mesma coisa acontece, por exemplo, quando eu, de repente, caso com a minha irmã e eu não sabia. Ou quando eu caso com uma pessoa casada e eu não sabia, né? Quer dizer, casei, fui no cartório, registrei, tá tudo bonitinho, depois de 2 anos eu fico descobrindo que é minha irmã. Ou que já é uma pessoa casada, o que eu faço? Né? A lei trata bem essa hipótese, é uma causa de anulação do casamento. Mas o fato é que houve um evento, um conhecimento a respeito de um fato superveniente que não era conhecido naquele momento, que acabou modificando aquela situação. Então, isso já é falado há muito tempo, né? Por que afinal isso é assim? Porque nós estamos preocupados com 2 conceitos bastante importantes. O primeiro é o conceito da boa-fé. Quando as partes sentam uma na frente da outra e negociam em boa-fé as condições daquele contrato, se sobrevém um fato superveniente a respeito da qual as partes não eram capazes de prever, mas nem em sonho, né? E aí, esse fato mudou as prestações daquele contrato, mudou a dinâmica daquele contrato, mudou a base econômica daquele contrato, mudou o equilíbrio econômico-financeiro daquele contrato, então aí
pode ter lugar a revisão do contrato, de um lado, ou a resolução do contrato, que é a rescisão que todo mundo conhece, de outro lado. Mas quando a gente senta, a gente tem que avaliar o seguinte: existem duas situações que são duas situações diferentes. A primeira situação é: o contrato ficou excessivamente oneroso para mim porque eu fui incompetente. A segunda situação é: o contrato ficou excessivamente oneroso para mim porque eu não conseguia, em condições normais, usando toda a minha esperteza e inteligência, eu não conseguiria prever o que aconteceu. Na primeira situação, porque eu fui incompetente, não acontece nada. O contrato é lei, ele tem que ser cumprido. Né? Na segunda situação, em que eu tendo sido mais competente do mundo, não consegui antever aquela situação, então aí há a janela da possibilidade de revisão e de resolução. E eu já digo isso já. Tal revisão e tal resolução, elas são judiciais. Todos os dispositivos legais que tratam a respeito desse tema requerem um pronunciamento judicial. Por quê? Porque o contrato é lei e essa lei tem que ser avaliada pelo juiz. Então, lá no fim da linha, se você optar por pedir revisão ou resolução contratual, se a outra parte não topar numa fase de negociação, muito provavelmente você vai ter que ir ao judiciário para conseguir obter esse tipo de revisão. Então, o contrato está lá, ele foi assinado, ele está valendo, ainda que ele tenha se tornado, ao longo do tempo, injusto ou desproporcional. Ok? O outro requisito, além da boa-fé, é a confiança. Quando você está na frente da outra pessoa, você confia que aquela outra pessoa ela está falando a verdade, ela está sendo honesta, ela está querendo circular bens e riquezas, que é a função social do contrato. Então, esses dois requisitos, eles são requisitos que são requisitos essenciais, requisitos fundamentais. E é muito importante a gente entender agora, já passando da teoria geral das obrigações e teoria geral dos contratos, que foi mais ou menos uma pincelada que eu dei nos nossos poucos minutos aí de encontro, mais precisamente 17 minutos, agora a gente já pode analisar concretamente os impactos da pandemia de Covid-19 sobre os contratos. Eu queria chamar a atenção, não sei se todos vocês conhecem, para análise de risco do contrato. Né? Eu gosto muito de utilizar três figuras, que são três conceitos, para avaliar essa questão da ignorância e do fato imprevisível. Eu queria trabalhar com os conceitos de risco, incerteza e ignorância. São conceitos clássicos de gestão de risco. Né? Risco, incerteza e ignorância são gradações a respeito do fato desconhecido. Na ignorância, você simplesmente não sabe nada. Você nem cogita que o fato pode acontecer. Você não tem a menor ideia de que aquele fato pode acontecer. Essa ignorância pode ser minha, ou essa ignorância pode ser uma ignorância no estado da arte, ou seja, uma ignorância da humanidade. Pode ser que aconteça amanhã uma coisa que ninguém previu, porque ninguém era capaz de conceber aquilo. Né? Nesse sentido, é bastante importante, bastante interessante, o Nassim Taleb, na lógica do cisne negro, ele fala a respeito desse tipo de evento, né, que são os cisnes negros, para dizer que até determinado momento, todos os cisnes eram brancos, né, os cisnes que eram documentados pela biologia, depois da descoberta do cisne negro, que era um cisne específico de uma região que ninguém sabia que existia, tudo mudou a respeito dos cisnes. Né? Ele deu uma entrevista agora, depois eu posso compartilhar com vocês, dizendo que o Covid-19 não é um cisne negro. Para ele, o Covid-19 é um cisne branco, quer dizer, ele era capaz de ser previsto, ele era capaz de ser antevisto. Segundo ele, né, a gente já teve aí H1N1, SARS, quer dizer, já eram doenças infecciosas no trato respiratório, e você pode avaliar que existem inclusive países da Ásia, né, Coreia, Singapura, que já conviveram com essas pandemias anteriormente, de modo mais dramático, já fizeram sua lição de casa, e hoje tem uma taxa de mortalidade muito mais baixa, de contaminação muito mais baixa, que, por exemplo, os paradigmas da Itália, da Espanha e agora dos Estados Unidos. Né? Então, para o Taleb, é um cisne branco e fora de questão. Eu já não tenho tanta certeza assim, falando para vocês, porque queria chamar a atenção para vocês por um trabalho que o Fórum Econômico Global faz todos os anos. O Fórum Econômico Global, um trabalho de um ano inteiro, ele congrega o mapa global de riscos, né, de cada ano. Então, tem o mapa global de riscos de 2015, 16, 17, 18, 19 e tem o de 2020. E mais, o Fórum Econômico Global ele projeta os principais riscos globais daqui para 10 anos. Então, como risco global, o que vocês apontariam?
um risco de guerra é um risco global, um risco de guerra mundial, é um risco global. O risco de uso de armas de destruição em massa é um risco global. O risco de crise hídrica acentuada é um risco global. O risco de falta de alimento é um risco global. O risco de migração involuntária é um risco global também. O risco de fraude de dados, em cibersegurança é um risco global. O mundo pode parar. Então, esses riscos são estabelecidos pelo Fórum Econômico Global e tudo isso é congregado nesses índices. Se vocês entrarem no World Economic Forum Global Risk Map 2020, vocês vão ver que tanto nos dois públicos que eles perguntam, né, eles perguntam para dois públicos quais são os riscos e eles fazem as indexações todas, fazem as análises atuariais. Os dois públicos que eles perguntaram, nenhum dos dois públicos apontou como provável, entre os 10 principais riscos globais, a eclosão de uma epidemia, de uma doença infecciosa nos próximos 10 anos. Só o grupo chamado Multi-Stakeholder, em termos de impacto, apontou no 10º risco de impacto nos próximos 10 anos, uma pandemia de doença infecciosa. Então, isso para 2020. Os mapas acabaram de ser lançados no começo do ano. Em 2020, portanto, 2020 a gente não tinha nenhuma previsão dessa instituição respeitada a respeito do que está acontecendo. Então, isso é bastante importante para a gente fazer a nossa análise. Mas eu estava antes conceituando ignorância, incerteza e risco. Se a ignorância é você não saber nada daquilo que pode acontecer, a incerteza é você até sabe, mas você não sabe mensurar como, quando, se é possível e quais serão os impactos. Né? Então, eu não consigo, na incerteza, estabelecer um determinado evento e colocar num gráfico cujo eixo Y é formado pela variável impacto e o eixo X é formado pela variável probabilidade. Eu não consigo estabelecer impacto versus probabilidade na incerteza. Exemplo, um meteoro caindo no meio da cidade de São Paulo. É possível? É incerto, porque eu não sei se vai cair, eu não sei quando vai cair, eu não consigo fazer essa extrapolação, eu não consigo fazer essa análise. Esse é um cenário de incerteza. E, por fim, o cenário de risco, que é a qualificação e a quantificação da incerteza. O risco qualifica a incerteza quando eu consigo estabelecer, naquele risco, várias caixinhas que eu mesmo defino. Exemplo clássico de divisão de risco. Risco corporativo, por exemplo. No risco corporativo, nós temos 3 modalidades básicas de risco. O risco estratégico, o risco operacional e o risco financeiro. Dentro dessas caixinhas eu posso variar. No risco operacional, no risco estratégico, por exemplo, eu coloco o risco de alta diretoria, o risco de conflito de agência, o risco jurídico. No risco operacional, estabeleço o risco de logística. No risco financeiro, o risco de fraude, o risco de compliance. Então, eu tenho várias possibilidades de qualificar o risco. E são vários os métodos que podem me tirar as variáveis de qualificação desse risco. A exemplo do próprio Banco Mundial, estabeleceu lá que crise hídrica é um risco global, né? E a quantificação da incerteza é você estabelecer num gráfico de impacto versus probabilidade qual a chance desse risco acontecer. A análise dos contratos, no momento em que os contratos são feitos, é uma análise de risco. Eu preciso saber exatamente se eu consigo cumprir com aquilo que eu estou dizendo. Eu tenho o risco fundamental e inerente de todo e qualquer contrato, que é o risco de inadimplemento. Como todo negócio tem um risco fundamental inerente, que é o risco de quebra do negócio, o risco do contrato inerente é o inadimplemento. Portanto, eu preciso, quando sento e faço o contrato, pensar em todas as hipóteses que são possíveis para inadimplemento. Exemplo, se eu sou uma pessoa, eu fico pensando, poxa, e se eu for demitido daqui a 5 meses, como é que eu vou fazer para pagar esse apartamento? Né? E aí, com relação a isso, existem vários produtos que podem mitigar esse risco. Na verdade, não mitigar, mas você transfere o risco. O seguro é o modo por excelência em que você transfere esse risco. Por exemplo, você está financiando o apartamento e tem lá o seguro para pagar a parcela caso você morra ou você fique desempregado. Né? Então, existem modalidades para você gerenciar esse risco. A grande questão é que, quando não é possível você ter o gerenciamento desse risco, quando é uma situação de incerteza, e essa situação de incerteza veio, se abateu sobre o meu contrato e mudou dramaticamente as prestações que foram estabelecidas ali, então aí eu posso ter uma possibilidade de revisão desse contrato. Nós estamos falando aqui de algumas teorias, né? Vocês já devem ter ouvido falar
das questões de caso fortuito e força maior. Caso fortuito e força maior são eventos que são imprevisíveis e que modificam a obrigação de um modo tamanho que, se ela não for cumprida, nem inadimplemento é considerado, né? Então, por exemplo, acontece uma greve que era absolutamente imprevisível. Nessa greve, eu não consigo desembaraçar a carne, que é um produto perecível, que está no porto. E eu tinha uma série de contratos para honrar com os varejistas a respeito dessa carne. E essa greve não foi avisada, essa greve pegou todo mundo de surpresa, a carne pereceu. Caso fortuito. Pode ser? Pode não ser. Preciso analisar as circunstâncias caso a caso, né? Nós temos também todo contrato que é um contrato de duas partes, um contrato que envolve obrigações recíprocas, ele possui uma cláusula chamada cláusula do estado de coisas. Ela é em latim chamada cláusula rebus sic stantibus, que é uma cláusula bastante antiga, que é a seguinte, ela está no artigo 317 do Código Civil. Se, durante a vigência do contrato, sobrevier um fato imprevisível que tornou as obrigações desproporcionais, então aí eu posso ter o pedido de revisão do contrato. Eu tenho lá mais na frente, no Código Civil, artigos 472 em diante, desculpa, 478 em diante, a chamada teoria da imprevisão, que requer 4 pressupostos. Fato imprevisível, evento imprevisível, enriquecimento de uma parte, prejuízo de outra e um contrato que se tornou manifestamente oneroso, porque ele era de trato continuado ou cuja execução ia ser realizada no futuro. Nós temos também, no Código de Defesa do Consumidor, a chamada teoria da base objetiva. Se durante o contrato de consumo, de luz, de água, gás, etc., durante o contrato do consumo, sobreveio o fato que tornou desproporcionais as prestações, o consumidor também pode pedir revisão. O que a gente precisa entender é que a gente está flertando com um instituto que o direito ele é bastante consciente de tratar desse instituto, né? Eu gosto muito de fazer uma analogia com o instituto da lesão. Quando a gente fala de lesão, a lesão ela muda o contrato. Imaginem vocês, eu gosto de dar esse exemplo em sala de aula, imaginem vocês que eu estou num deserto, eu estou morrendo de sede, quando eu vejo um sujeito que tem água, ele está com uma barraquinha de água ali. E aí eu vou lá comprar uma água, eu tenho R$2 no bolso, R$4 no bolso, R$5 no bolso, tá? Nessa época de inflação, é um copo d'água. Vou pedir uma água para ele, que é R$5 no bolso, que é o preço normal. Ele fala, não, desculpa, isso aí são R$30 agora na água. Na verdade, são 50, e mais o que você tiver no bolso. Isso pode caracterizar lesão, né? Por quê? Porque eu estava num estado de necessidade tamanho que eu ia pagar qualquer coisa para o cara. Se eu assino um contrato falando, uma promissória falando, vou te dar R$300 mil pela água, depois eu posso invalidar porque eu não tinha condições de agir de outra maneira, né? É muito importante também a gente avaliar outros institutos análogos. Gosto muito também da concorrência. Quando você, na concorrência leal, você usa o princípio do competition on the merits, ou seja, se você consegue uma posição dominante, se você consegue ser o principal daquele mercado específico, daquele mercado relevante, e você agiu porque você tem o melhor preço, o melhor canal de distribuição, melhor qualidade, os clientes te adoram, etc., e agiu de maneira fair, justa, idônea e leal, tudo bem. Parabéns para você. Agora, se você for desleal, não dá. Isso acontece, por exemplo, quando eu jogo um preço arbitrário para cima, né? Aconteceu um fato que eu não dei causa, eu me aproveitei desse fato para poder subir o preço. Aconteceu aqui na cidade de São Paulo, greve dos caminhoneiros, tempos atrás, anos atrás, vários gerentes, enfim, sem gasolina e postos, vários gerentes de postos de gasolina decidiram subir dramaticamente os valores do litro de combustível e vários desses gerentes acabaram presos, tanto por crime contra a concorrência quanto por crime pelo consumo. Esse mesmo princípio do eu não dei causa e não posso me aproveitar por isso, está presente tanto nas questões relacionadas à base objetiva, a teoria da imprevisão, e as questões de caso fortuito e força maior e da própria cláusula rebus. Então, a gente precisa ficar atento. O que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte, eu trouxe alguns casos aqui para vocês, para a gente ficar, para discutir, né? Existem duas consequências que são consequências possíveis diante de um evento como o Covid, né? Ou a revisão do trato, ou a rescisão do trato, ok? Mas não dá para você mandar uma carta unilateral falando assim, a partir de agora não estou te pagando.
ok? Esse não é o procedimento. Porque a outra parte pode dizer, não, nem pensar. Você vai pagar sim. Até porque o contrato é bilateral. E se uma das partes está com dificuldades, quem disse que a outra também não está? A gente vê isso muito, por exemplo, em contratos de locação. Das lojas de rua e grandes redes de lojas de rua mandaram notificações para os seus locadores dizendo: estou suspendendo. E estou suspendendo a partir de agora, durante 3 meses, depois de 3 meses eu vou te pagar 20%, depois, até o final do ano, eu vou te pagar 50%. Unilateralmente não é possível fazer assim. Até porque, como eu disse, várias pessoas que estão do outro lado dependem dessa renda, têm esse dinheiro como um dinheiro do mês. Quer dizer, é economia. Eu não posso tirar de um lado esperando que eu vou tirar e não vai acontecer nada. Porque vai acontecer. É um efeito cíclico, é um efeito contínuo. Portanto, não é assim. Daí porque é o juiz que tem que examinar as circunstâncias concretas. Então há duas alternativas aí. A primeira alternativa eu peço uma negociação, eu negocio, eu sento e obtenho um desconto, obtenho uma revisão ou qualquer coisa do gênero. A outra vou a juízo. Ok? E em juízo, eu vou discutir se eu realmente fiquei prejudicado, se essa prestação é excessivamente onerosa de verdade, se o evento é de fato imprevisível. Então a gente está vendo aí que o evento pode até ser caracterizado como imprevisível, mas eu não sei de verdade se aquela prestação ficou manifestamente onerosa e excessivamente onerosa. Eu preciso analisar a sua situação. Eu tenho que ver se você não tinha reserva. Eu tenho que ver se você não tinha capital de giro. Eu tenho que ver tudo isso, né? Então, não é uma coisa simples que com uma notificação vai bastar. E aí, queria mostrar para vocês alguns exemplos, né? Primeiro, o judiciário, né? Só decisões judiciais. O judiciário já decidiu que a perda de plantio, de plantas, plantio, em virtude de situações do clima, não caracteriza evento imprevisível. Já disse que a perda de uma plantação de soja em virtude de uma seca prolongada não caracteriza evento imprevisível, o contrato é mantido. Diz também que a gente teve essas questões de teoria da imprevisão muito estabelecidas pelo judiciário naquela época da explosão do dólar, a crise subprime em 2008. Um monte de gente foi para o judiciário, antes ainda, né, quando o dólar virou, lá no começo dos anos 2000. Várias pessoas foram para o judiciário alegar teoria da imprevisão, porque os contratos eram atrelados a câmbio, e aí eram operações, inclusive, de hedge, de swap, e aí atrelados a câmbio, e o judiciário, ele, depois de algumas decisões dizendo que era evento imprevisível mesmo, ficou referendada a decisão e o entendimento de que se você vincula o seu contrato ao câmbio, você sabe que o câmbio oscila demais, você assumiu o risco, portanto não é um evento imprevisível. Também, aqui em São Paulo, uma pessoa foi atacada a golpes de faca e essa pessoa que foi atacada, a vítima, processou o metrô. E o judiciário aqui de São Paulo entendeu que o metrô não tinha como calcular o risco de ataque de arma branca dentro dos seus vagões e não caracterizou nenhum evento imprevisível nesse caso. Já foi decidido também pelo judiciário que a inflação não é imprevisão. Então, se a inflação explodiu, bum, não é imprevisão. E também foi decidido pelo judiciário, na linha do leasing, que contratos atrelados a derivativos não caracterizam teoria da imprevisão ou motivo suficiente para revisar ou rescindir contratos. Então, nós temos um cenário muito particular, nós temos um cenário bastante peculiar, mas não é uma coisa fácil, não é uma coisa preto no branco. Logo, vão começar, já existem ações que foram apresentadas por algumas empresas que já conseguiram medidas liminares para suspensão do pagamento de tributos durante esse período, várias comunicações unilaterais dizendo não vou pagar, etc., mas a coisa não é tão simples assim. Ainda vai demorar um tempo para a gente sedimentar um entendimento a respeito dos efeitos dessa crise do Covid nos contratos. A mensagem que eu passo para vocês existe uma possibilidade? Existe, até mais de uma. Mas é certo que os contratos serão revistos ou rescindidos? Não é certo. É muito casuístico, é necessário você verificar caso a caso se os pressupostos todos estão presentes, ok? Não é porque a gente viu uma decisão ou outra, decisões liminares, que a gente pode se alegrar, porque essas decisões, pela própria natureza de liminares, são precárias e podem ser revistas no julgamento final. Eu agora termino, olha só, falei em 35 minutos, eu acho que eu procuro ter dado a minha mensagem e queria deixar vocês à vontade para perguntar. A gente tem ainda um tempinho para as perguntas. Já vou acionar meu WhatsApp aqui com o meu moderador para ver o que o meu moderador está falando que vocês estão perguntando, tá bom? E aí eu vou responder por aqui. Vou ler o nome e vou responder por aqui.
Vamos lá, já temos uma pergunta. A pergunta é da Fabiana Takatsu. Fabiana, tudo bem? A Fabiana pergunta se tem uma pergunta sobre contratos de aluguel comercial e mensalidade de escolas, faculdade, escola infantil. Pode-se pedir desconto ou pagar parcialmente? Como funcionará? Alguém já perguntou isso? Muito bem lembrado, Fabiana. A gente tem duas situações que são situações muito próximas a nós, né, que somos pessoas, consumidores, etc., que são as situações de escolas e aluguel. Né? Algumas escolas concederam descontos de 15% a 30%. O PROCON aqui já emitiu uma orientação que a escola não é obrigada a conceder esse desconto, mas eu entendo que é possível sim pedir negociação. A gente sabe que várias escolas se esforçam bastante para manter o mesmo nível de qualidade e vai ser difícil para essas escolas que mantêm o mesmo nível de qualidade por meio de ensino à distância, materiais, toda a plataforma está funcionando, as escolas estão se esforçando bastante, né, para não deixar que os alunos fiquem à toa durante esse período. Para essas, fica muito complicado você pedir desconto. Pedir você sempre pode, mas as escolas, por outro lado, elas também tiveram que se virar muito rapidamente e aplicar soluções tecnológicas para poder minimizar os efeitos dessa crise. Então, as escolas, normalmente, elas estão nesse barco junto com os pais. Né? Então, é possível pedir? É possível pedir. Sobretudo, se você tiver, por exemplo, situações de cobranças que são situações de cobrança físicas. Exemplo, você tem um filho e você está pagando a comida do filho, a merenda do filho. Nesse caso, não tem merenda. E aí a escola, se tiver bom senso, vai ser a primeira a levantar a mão e falar assim, não vou te cobrar merenda esse mês. Algumas escolas também estão aplicando férias, né? E durante as férias a criança não ia mesmo. Isso significa que provavelmente em julho, que é o período de férias, a criança vai voltar e vai ficar tudo normal. Nesse caso, então, eu entendo que não há possibilidade de você pedir, há possibilidade sempre, mas de você obter um sucesso para você obter desconto. Com relação ao aluguel, de novo, é sempre possível você negociar, mas toma cuidado, porque do outro lado tem o locador que talvez, certamente, está dependendo desse dinheiro também, né? Então, existem situações em que a loja está fechada, é num lugar altamente caro e o lugar também está fechado. Eu acho que aí vale a pena negociar, mas não em todas as situações que vai ser possível você obter a revisão desse contrato. A Camila Benedetti pergunta o seguinte: tem muitas pessoas justificando o não pagamento de aluguéis, por exemplo, com base no artigo 393 do Código Civil. Simplesmente dizem que não irão pagar e que a legislação lhe concede esse direito. Como devemos nos posicionar nessas situações? Eu não concordo, Camila. Eu entendo, como eu expus aqui na minha fala, que isso precisa ser negociado. Qualquer revisão de algum pacto, porque o pacto tem força de lei, o contrato faz lei entre as partes, precisa ser uma revisão judicial. Ou ela é negociada entre as partes, ou então ela é judicializada, e aí é o juiz que vai decidir se de fato se aplica-se isso ou não. Né? Então, essa questão de justificar o não pagamento de aluguéis, ela precisa ser conversada. Né? Você não vai receber uma carta falando, não vou pagar a partir de agora, não é assim que funciona, ela precisa ser conversada. A Roberta Bernardi pergunta se contratos de um evento futuro, na qual já foram pagas as primeiras parcelas. A pergunta é assim. Né? Então, eu imagino que seja contratos de um evento futuro, na qual já foram pagas as primeiras parcelas. Pois existe a possibilidade de você suspender o pagamento das parcelas, porque você não sabe de fato quando que esse evento vai acontecer. Existe a possibilidade da patrocinadora devolver o seu dinheiro, mas também você precisa conversar com os organizadores, porque de repente esse dinheiro já entrou no fluxo de caixa e do outro lado, todo mundo que contratou na cadeia também não está dando desconto e revisão. Então, como é uma questão complexa, de novo, a melhor solução é conversar para ver em que denominador comum chegar. O Paulo pergunta se no caso de estabelecimentos de aeroportos, sendo uma concessão, posso remeter ao Código Civil? Nesse caso específico, Paulo, o Código Civil sempre se aplica. É verdade que o aeroporto é uma concessão, é verdade também que, sendo uma concessão, se submete às legislações públicas, e aí nós temos, por exemplo, na Lei 866 de 93, a questão do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. O contrato tem que ser revisado se acaba o equilíbrio econômico-financeiro, que é a teoria da base objetiva, mas aplica-se sim o Código Civil em todas essas situações, ainda que não diretamente e indiretamente. A Fabiana Nakatsu, ela
fala, vou participar de outro web seminário às 17h30, será que posso receber a resposta por e-mail? Eu mando por e-mail. A Camila Benedetti diz, diante do momento de guerra que estamos vivendo, entendo que não é possível imputar a responsabilidade para nenhuma das partes envolvidas, isso porque não conseguimos identificar o nexo de causalidade, pois nenhuma nem outra parte deu causa ao Covid. Por essa razão, entendo que precisamos ter todo o bom senso, o tempo todo observamos os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, em especial o da boa-fé, mas os locatários estão se baseando simplesmente no momento da pandemia. Eu entendo e acho que tem bastante oportunismo, sim. Tem muita gente que pode estar usando desse momento para caracterizar o inadimplemento, conseguir alguma coisa, um desconto, não está bem de um lado e usa o Covid como uma desculpa. A gente precisa ficar bem atento a esses movimentos. Por isso que é necessário você entender mesmo qual é o prejuízo que a outra parte está levando em função do Covid. O Rafael Perillo gostaria de mencionar um exemplo. Tem um contrato assinado para realizar um evento em maio. Provocamos a empresa e negociamos para agosto. Ocorre que percebemos que o evento não dará certo em agosto por ausência de público e não certeza de liberação da realização. Perco tudo que paguei? Posso alegar a teoria da imprevisão força maior? Acho, Rafael, que vale a pena você sentar com eles para conversar, porque, de novo, o momento é atípico, existem circunstâncias que podem ser circunstâncias imprevisíveis, mas, como disse a Camila antes, são circunstâncias que afetam os dois lados, porque, afinal de contas, os contratos são contratos bilaterais. O nosso moderador fala que tem muitas questões. Talvez não consigamos responder tudo até 18 horas. Posso anotá-las e depois fazemos mais um webinar só com as dúvidas? O que acha? Eu acho fundamental, moderador. Acho que a gente pode fazer, não tem problema nenhum. Acho que a gente pode seguir com as perguntas até as 18 horas. Às 18 horas a gente encerra e só com as dúvidas a gente faz um outro webinar. Agora são 115 usuários conectados. A Cralian Freitas pergunta como ficam os contratos de prestação de serviços realizados por particulares e a administração pública. Quaisquer contratos são submetidos ao princípio da imprevisão. Tanto os contratos privados quanto os contratos públicos, eles têm, sendo bilaterais, a possibilidade de revisão ou rescisão do contrato em virtude de circunstâncias imprevisíveis que os tornaram excessivamente onerosos. Então, aqui também se aplicam todas as teorias que eu passei. Sobretudo, dá uma olhadinha nas teorias que estão previstas expressamente nas leis de contratos públicos, sobretudo a lei de licitações. O Léo Salles Dias pergunta, pedido de compra, abre aspas, abre parênteses, o vendedor mantém estoque, a fabricação não é específica. Ainda não houve tradição, o recebimento. O comprador solicita o cancelamento. Mera expectativa de realização do contrato de compra e venda, vou ler de novo. Pedido de compra, o vendedor mantém estoque, a fabricação não é específica, que ainda não houve a tradição, o comprador solicita o cancelamento, mera expectativa de realização do contrato de compra e venda. Eu não entendi muito bem a pergunta, mas se o contrato de compra e venda foi feito à vista de um estoque que já está previsto e não tem problema nenhum, e o comprador ele pede o cancelamento da venda, é preciso analisar de novo as circunstâncias do comprador para verificar se aquilo ficou excessivamente oneroso para ele. Porque vamos supor que o comprador tenha perdido emprego e não pode pagar. Ele tem que justificar para você porque ele está cancelando. Não apenas dizer, estou cancelando por causa do Covid. Não, ele tem que mostrar para você que a coisa ficou excessivamente onerosa. E isso não tem nada a ver, turma, com as concessões unilaterais. Se o governo está dizendo declaração de imposto de renda da pessoa física só daqui a 60 dias, é porque ele quis. Se os bancos estão dizendo suspensão dos financiamentos por 60 dias, é porque eles estão de acordo com isso e porque eles quiseram. É porque eles olharam e falaram assim, não vamos causar uma crise com os nossos mutuários, então vamos suspender para dar um fôlego, né? Mas, de novo, é uma questão que tem que ser uma questão consensual. Qualquer mudança de pacto, ou é porque o pacto vai ser anulado, ou então é porque é uma mudança consensual. A doutora Lilian Freitas... Lilian Freitas foi a pergunta de como ficam os contratos de prestação de serviços realizados por particulares. A Carolina Machado espera os prestadores levantarem a mão e falarem que estão com problemas e não vão conseguir prestar os serviços adequadamente, ou já chama todos para saber como está a saúde financeira de cada um? Olha, Carolina, eu gosto muito, né? Eu sou professora de governança. Em governança a gente usa muito as questões relacionadas à transparência e à equidade. Eu gosto muito, né? Eu gosto muito de ter boa fé. Eu gosto muito de conversar com os prestadores para ver como é que está a situação deles, até para depois você mostrar que você agiu proativamente diante de uma situação de crise. Então, se você está sentindo que seus prestadores eles estão perdendo fôlego porque eles estão fechados, etc. e tal,
pode ser que seja a chance de você perguntar. Lembrando sempre que essa situação toda, o decreto não proibiu fabricação, não proibiu fornecimento dentro do estabelecimento, proibiu, na verdade, a aglomeração de pessoas em estabelecimentos abertos, né? Então, se você, por exemplo, tem uma reforma na sua casa e o prestador está falando, vou fechar a oficina, não dá para te entregar, eu não entendo que isso seja um motivo justificável, porque a oficina pode continuar trabalhando, ele não atende o público, ok? O Gilson Batista pergunta, qualquer desconto no valor de uma parcela ou desconto em várias parcelas de um contrato em andamento nessa crise precisa ser validado com aditivo contratual ou um e-mail de acordo entre as partes cabe como uma justificativa futura? Gilson, sempre melhor o aditivo. Mas se for um e-mail, e esse e-mail já é um e-mail que habitualmente as partes trocam e-mails a respeito do contrato, usando esse e-mail, e eu tiver um ok da outra parte a respeito, eu posso utilizar isso sim como manifestação de vontade da outra parte para poder estabelecer como um aditivo, ok? Nós não temos mais perguntas por hora. A moderação fica ao dispor de vocês para a gente tentar fazer um outro webinário, vocês serão informados. Eu queria dizer que, para mim, foi uma honra, uma maravilha, uma satisfação estar aqui. Espero ter esclarecido as dúvidas de vocês. Eu me coloco à disposição de vocês aqui, né, só para vocês darem uma olhada no que eu tinha programado, dos slides todos, eu não sei porque ficaram assim, mas aqui, ao contrário, tem os meus contatos, no meu e-mail é marcoac@fia.com, o meu LinkedIn é Marco Antônio da Costa Sabino, o meu telefone é daqui de São Paulo, 3737-7777. Se vocês tiverem dúvidas, podem me falar, eu estou totalmente à disposição, a FIA também está totalmente à disposição. Inscrevam-se nos canais da FIA, sempre tem conteúdo muito interessante, conteúdo gratuito, conteúdo que pode ajudar a gente a refletir mais, sobretudo nesses tempos, ok? Muito obrigado, fiquem com Deus, não se desesperem e nem saiam metendo os pés pelas mãos, principalmente nos contratos, porque daqui a pouco isso vai passar, ok? Muito obrigado, um grande abraço para vocês e fiquem com Deus. Tchau, tchau.